O que você faria se o seu dia ganhasse mais 4 horas? Se você tivesse mais 4 horas na sua vida para fazer o que quisesse, o que você faria? Ela, Tatiane de Andela, falei certo o seu nome? Falou certinho. Que milagre é esse, Tati? Ei, tudo bom? Tudo, prazer em te receber. Feliz em estar aqui, viu? Como assim que meu dia vai ter mais 4 horas? Como isso é possível? É totalmente possível. Eu brinco, eu falo assim, ó, eu, você e Bill Gates temos as mesmas 24 horas. Só que Bill Gates fez valer mais dinheiro, né? Exato. E aí existem maneiras, seja da gente delegar, eu falo que existem, eu fiz uma pesquisa, existem mais de 28 ladrões do tempo. Então todos os dias a gente está sendo assaltada e nem percebe. E tempo é um bem muito precioso, né? Não tem reposição, não tem nada. Perdeu, perdeu. E se a gente prender esses ladrõezinhos que nos roubam todos os dias, a gente consegue ganhar mais horas por dia. E aí eu provei matematicamente isso. É mesmo? Exatamente. São 28 ladrõezinhos. 28. Dentro eles têm a centralização. E aí a gente percebe que centralização não é só para a vida profissional, não. É para casa também. Por exemplo, Tati. Certa vez fui atender uma pessoa que ela falou, Tati, eu não tô tendo tempo nem para fazer a unha, tô desesperada e tal. E aí eu fui ver um pouco da rotina dela. Ela tem 2 filhos. Um tava com 24 anos, o outro já estava com 30 anos, ainda morava com ela. Criados. E até hoje, ela que arrumava a cama deles, todos os dias. Aí ela que fazia comida, depois ela ia lavar as louças e ninguém em casa ajudava. Aí eu falei assim, mas por que você não divide as tarefas entre todos os familiares? Ela falou assim, eu sempre fui cuidando, e aquela vontade de servir, sabe, de demonstrar o meu amor. E a forma de demonstrar meu carinho é fazendo tudo na casa, só que eu tô esgotada e agora eu não tô conseguindo nem conversar, nem comunicar com eles, porque eu sempre tô estressada, sempre tô no limite. Ela trabalhava fora também, então trabalhar fora, cuidar da casa, cuidar dos filhos, tudo grandes. E aí a gente começou a ver o que ela podia dividir a tarefa. Ela fez uma reunião com a família e falou assim, agora você vai ficar responsável por isso. Domingo a gente não vai mais almoçar em casa, a gente vai almoçar fora agora, porque eu não quero cuidar de nada de comida, nada de louças para lavar. E aí quando ela começou a fazer essas coisas, ela começou a ter muito mais tempo para ela e tempo de qualidade também. Então muitas vezes... tirar o seu colar. Tranquilo. Hoje é dia, né, gente? Laura, seja muito bem-vinda. É o colar que tá batendo no microfone. Quem tá em casa deve estar ouvindo um barulho, tá? Um teco-teco, tranquilo. Pronto. O bom é que o cabelo gruda, né? Aí deu tudo certo. Obrigada, agora. Tá. Pronto. Então, assim, ela teve que provocar uma mudança na vida dela e aí ela envolveu a família. Envolveu toda a família. Porque sozinha ela não ia conseguir. Exatamente. Por que a gente fica... E aí tem o que eu falo das economias burras, né? Por exemplo? Por exemplo, a mulher começa... É bom que a gente vai vendo em termos práticos do dia a dia. A mulher começa a trabalhar fora, começa a ganhar mais dinheiro e tal, só que ela continua com as coisas em casa e continua fazendo tudo. Aí eu falo assim, por que você não paga uma diarista para cuidar dessas questões? Porque vai ficar caro, tem que fazer economia e tal. Mas espera aí, qual que é o valor da sua hora de trabalho? E as pessoas não param para fazer o cálculo, quanto que eu ganho por hora? E aí chega um momento, se a pessoa for crescendo profissionalmente, que ela vai ser uma profissional muito cara para ela mesma fazer algumas coisas. Então ela precisa delegar essas coisas. E aí eu falo, economizar em diarista, homens que às vezes ficam lavando o carro no final de semana e poderia, por exemplo, levar para o lava-jato. Economizar nessas coisas é uma economia burra. Então eu posso ganhar horas no meu dia para mim ou para as coisas que eu quero fazer, mas para isso eu tenho que deixar de fazer outras coisas. Sim, é uma tem escolha. Que fazer escolha, exatamente. É uma escolha. Eu falo, a vida é feita de escolhas, então a gente tem... Só que aí dentro dos ladrões do tempo, por exemplo, tem uma parte também mais de organização. Quais são alguns dos ladrões do tempo? Pessoas desorganizadas, aí tem uma desculpa que eu falo assim, eu já fui assim, então eu posso falar. Eu me acho na minha bagunça, tá tudo bagunçado aqui na minha mesa e tal, mas eu me acho aqui, entendeu? Filho que fala isso pra gente. Tá tudo certo, é uma bagunça, é um caos organizado. Isso, assim. Você já foi assim? Eu já fui, aí eu fui aprendendo os métodos, porque assim, no fundo, a gente não acha tão rápido assim. Qual o inconveniente de viver na bagunça? Olha, tem vários estudos, inclusive teve um que eu vi que para mulheres, questões hormonais, que fala o seguinte, se a gente dorme em um quarto bagunçado, a nossa noite de sono não é uma noite de sono restauradora e no outro dia a gente acorda no nível de estresse, ansiedade, afeta a questão hormonal de uma forma muito impactante também. Tem um estudo sobre isso? Tem um estudo sobre isso. Então eu brinco, eu falo assim, olha, se você não quer organizar a sua casa, o mínimo organiza o seu quarto, porque é onde você vai passar de 6 a 8 horas por noite, que é onde a gente dorme mesmo. E para garantir uma boa noite de sono, né?
Eu falo assim, se a gente fosse dividir o tempo, as 24 horas, 8 horas a gente passa no trabalho, para quem trabalha fora. Pra mais. Ou mais. 8 horas dormindo. E 8 horas fazendo outras coisas, família, lazer, ou às vezes perdendo tempo com os ladrõezinhos do tempo. Eu falei, então 8 horas dormindo significa eu tenho que cuidar do meu quarto, tenho que ter uma cama boa, 8 horas trabalhando. Escolha fazer com paixão o seu trabalho e as outras 8 horas é a minoria. Então, por isso que a gente tem que saber dividir bem esse tempo. Tati, e rede social, internet, etc.? Esse foi feito um estudo e mostrou que o ser humano, e principalmente o brasileiro, tem passado de 6 a 7 horas e meia no celular por dia. Como é que é? 6 a 7 horas e meia. Aí eu brinco, depois a pessoa fala que não tem tempo para academia. Então vamos lá, 8 horas dormindo, 8 horas trabalhando, 7 horas e meia ao celular, acabou o dia. Significa que não tem tempo para a família, não tem tempo para os filhos. Exato. E às vezes o tempo do trabalho está sendo afetado também, poderia ser mais produtivo, mas está sendo afetado por meio do celular. Que aí entra o WhatsApp, entra todas as redes sociais, Facebook, Instagram. É porque também muitas vezes aqui, por exemplo, a gente usa a internet, as redes sociais para trabalhar. Isso. Você está falando é aquele uso, entre aspas, de lazer. De lazer. A grande questão é porque ele é muito prazeroso. Então, muitas vezes a gente entra para trabalhar, mas a gente acaba se distraindo com coisas que... Exatamente. Por exemplo, o WhatsApp. Eu vou responder um WhatsApp de trabalho, só que no meio do WhatsApp de trabalho existem milhares de grupos de família, existem milhares de outras coisas que você acaba vendo ali. E aí tem que ter uma gestão muito boa. Sair dos grupos, desligar a notificação, para o negócio não ficar piscando o tempo todo. Aí não você responder consegue... na hora, né? Não Pode responder depois. Exatamente. Mas na hora que olhar, já responde, porque senão procrastina, que aí é outro ladrão do tempo. Ah, depois eu faço, amanhã eu faço. E acaba perdendo, acaba esquecendo. Mas você falou que você prova matematicamente que a gente pode ganhar mais 4 horas. Exatamente. Como que é essa prova matemática? Com o chefe da quadrilha dos ladrões do tempo. O chefe da quadrilha chama-se interrupções. E aí eu falo, quantas vezes que a gente é interrompido e a gente esquece o que a gente ia fazer? Por exemplo, às vezes eu estou num cômodo da casa, vou para outro cômodo para fazer alguma coisa e aí alguém me interrompe, minha mãe me chama tal e eu paro. Falo, o que eu ia fazer nesse cômodo mesmo? Nossa. Aí você tem que meio que voltar de ré para relembrar e depois ver o que você ia fazer. Isso rouba o nosso tempo. Isso rouba o nosso tempo. Por quê? Estudos mostraram que quando a gente é interrompido, a gente gasta de 7 a 14 minutos para se concentrar novamente naquilo que a gente estava fazendo. Tudo isso? 7 a 14 minutos. É mais ou menos assim, você está respondendo um e-mail, concentrado ali. Aí alguém te pergunta alguma coisa, você para, ou responde. O telefone toca. Ou o telefone toca. Coisa rápida, assim, você fala sim ou não. Mas na hora que você volta para o e-mail, o que você tem que fazer? Ler o e-mail tudo de novo. Isso é um retrabalho. E aí, às vezes, você está lendo um e-mail pela segunda vez, aí o telefone toca. Aí você vai e volta, terceira vez. Eu falo assim, tem gente que fica com o e-mail aberto das 9 da manhã às 15 horas sem conseguir responder. Exatamente. Então aí eu fiz um cálculo. Vamos imaginar que você foi interrompida 27 vezes durante o seu dia. Isso é pouco. Em algumas empresas, eu já constatei que são 80 vezes ao dia que a pessoa é interrompida. Nossa, interrompido o dia inteiro. O dia inteiro. Vira quase uma atendente só, não está fazendo aquela tarefa principal. E aí eu peguei e falei assim, olha, 27 vezes 7 a 14 minutos, peguei uma média de 10 minutos, significa que todos os dias a gente está sendo interrompida 4 horas e 30 minutos. Sendo interrompida não, gastando para se concentrar. Só com um ladrão do tempo. São 28, agora você imagina um ladrão do tempo já causa esse prejuízo. Vou te falar uma coisa, isso serve, Tati, até quando a gente está cozinhando. Exatamente. Você está fazendo alguma coisa, alguém chama, ou você tem que fazer uma coisa, ou responder, ou para ver alguma coisa na televisão. Esqueci de colocar o sal. Pera. Ou se não troca, faz duas coisas, que aí é outro ladrão do tempo, é multitarefa. Buscar fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Mulheres fazem muito isso. E antigamente eu defendia. Isso não é bom? Ah, então. Não é bom. Antigamente eu me achava. Eu falava assim, ai gente, é tão bom ser mulher. Mulher é multitarefa, a gente consegue fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Isso não é bom? Não. Estudos mostraram que nem mulheres conseguem fazer com excelência 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. Então a gente consegue fazer, mas perde a excelência. E da onde surge o retrabalho. É onde ao invés de você colocar o sal, você coloca o açúcar na comida sem ver, porque está fazendo outras coisas e se distrai. Então tem um estudo da Universidade de Stanford que mostrou o seguinte, quando a gente
foca muito em fazer várias coisas ao mesmo tempo, se você forçar a barra, você consegue expandir no seu cérebro a capacidade de multitarefas. Olha que coisa maravilhosa. Maravilhosa. A gente é flexível, a gente é adaptável a tudo. Só que nem tudo são flores, né? Quando a gente expande no cérebro a capacidade de multitarefas, a gente diminui outras capacidades nossas, como, por exemplo, a inteligência emocional. Por isso que as pessoas andam cada vez fria. mais estressadas, mais intolerantes, sem frias, empatia. Exatamente. Então a gente perde a inteligência emocional, perde a criatividade também. Então não é bom ficar forçando a barra para poder fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, segundo o que você está falando, é o seguinte, é uma coisa de cada vez concentrada. Isso. E isso é Concentradinho. foco. Foco é uma coisa de cada vez. Mas como é que eu faço? Aqui no trabalho, ou às vezes em casa um filho chama, como é que eu faço? Agora eu não posso? Como é que faz? Quando o filho, por exemplo, chama, o bom é você parar, porque tem pessoas que estão no celular e falam, pode falar que eu tô te ouvindo. Na verdade, não tá ouvindo com excelência. Vai ser uma escuta seletiva, vai ouvir partes, às vezes vai autorizar o filho a fazer alguma coisa e depois fala, não te autorizei, eu não tô sabendo disso. Então, o ideal é para ouvir. Ah, Tati, eu não posso parar agora. Então, pede para ele esperar, espera só um minutinho, volta daqui 10 minutos, deixa eu só concluir. Exatamente. Conclui o que você está fazendo com foco e depois você muda para outra tarefa, outra atividade. Pela sua experiência, qual a maior dificuldade das pessoas? Maior dificuldade é a disciplina. Eu sempre falo que a gente nunca vai ser extraordinário em nada antes de sermos pessoas constantes. Então, tudo que a gente se propôs a fazer, a gente tem que fazer todos os dias. Tem que ter essa disciplina, esse foco mesmo. Então, por exemplo, Tati, qual que é a receita para acabar com a interrupção? Com esse ladrão do tempo que me rouba 4 horas a mais por dia. A receita é você criar algum acordo de convivência com a família, por exemplo, eu tô em casa, combina horários, agora de manhã eu tô focada no trabalho, não posso conversar. Quando eu trabalhava em casa, eu falava isso. Você fala, eu não estou aqui, não adianta bater que eu não vou atender, e fechava a porta. Isso, um acordo de convivência. Mas é difícil, tá? Assim, primeiro que é difícil a gente se desligar. Exatamente. A gente acha que é muito necessário a gente estar lá. Outra, porque... desapego. E aí assim, dá uma dor no coração. Sim. Quando o cachorro late, a filha chama, a funcionária... Você fala, o que está acontecendo ali? Tem uma técnica que é a do Pomodoro, que ele fala assim, para você se concentrar no trabalho, às vezes uns 20 a 30 minutos, e depois você tem 5 de intervalo. Então isso já dá uma folga. 30 minutos eu preciso ter concentração total nessa tarefa, nessa atividade que eu estou fazendo. Aí depois 5 minutos, deixa eu tomar um cafezinho, deixa eu conversar com meu filho, ver o que está acontecendo ali. Aí volto, gente, mais 20 minutos de concentração total. Aí não posso ser interrompido nesse tempo. E aí você consegue produzir mais do que o tempo todo alguém interrompendo. Pode fazer um revezamento com o esposo. Agora, quem trabalha fora? Hoje em dia tem o sistema de bias, que é terrível, né? E aí o sistema de bias... Bias é tipo um galpão. E aí fica uma mesa grande com várias pessoas, uma do lado da outra. Se você quer conversar com seu colega de trabalho, é só se virar pro lado e falar com ele. E aí você interrompe a pessoa muito fácil. Ai, que raiva. Exatamente. Aí como que pode fazer? Sabe quando a gente vai num rodízio, que tem aquelas plaquinhas verde e vermelho? Você cria alguma plaquinha. Pega uma cartolina verde, alguma coisa verde, vermelho. Verde significa interrompa com moderação. Vermelho, só em caso de vida ou morte. Pelo amor de Deus, não interrompa. Com mãe, né? Quando a gente tem filho, o filho chama tanto, de repente vai... Quando chama, você passa por doida, porque fica se deixando interromper o tempo todo, acaba tratando mal a criança. Tem pessoas que falam assim, Tati, eu vou colocar essa plaquinha... Tem pessoas que falam, Tati, eu vou colocar essa plaquinha em casa, mas nossa, isso aí fica meio robotizado, não vou ter interação. Eu falo, gente, é muito melhor do que depois você dar uma patada no seu filho. Exatamente. Ser grosseira, sem querer. Na sua funcionária, sem Exatamente. Chegaram, eu não sei se são vídeos ou se são por texto, assim, porque eu perguntei para as pessoas em casa, o que você faria se você ganhasse mais 4 horas no seu dia? Olha. Vamos ver o que veio, Tati. Pelo Instagram. A Silvana Romualdo. Boa tarde, Regina, sua linda. Meu amor, obrigada. Com certeza correria fazer academia, pois aos 5.0 estou sempre deixando para depois. Beijos, te adoro. Também te adoro, Silvana, te compreendo muito. Paulo Sérgio Sanches. Eu iria me divertir, já que o que eu mais faço é estudar e trabalhar. Olha, academia, você citou aqui. Obrigada, Paulo. Obrigada, Silvana. Você falou que academia, o povo fala que não tem o tempo. Exatamente. E uma das recomendações que eu falo é o seguinte, você não precisa de 1 hora, faça 30 minutos por dia, já é suficiente. O importante é a constância. Mais do que a quantidade é você fazer todos os dias. Então, tem hoje vários exercícios que você pode fazer em casa.
eu comprei uns DVDs de dança, de zumba, e aí eu coloco lá na minha TV, eu fico fazendo as coreografias, fico suada, cansada, feliz, sentimento de missão cumprida, é bom demais. Tem mais, vamos ver. Adriana da Silva Flore, me dedicaria à leitura, adoro ler, só não tenho muito tempo. Vila La Betânia, viajaria. Janete Cristina Eulálio, procuraria estudar mais, passar muito mais tempo com as pessoas que eu amo. Isso que a Janete escreveu é a primeira coisa que a gente sacrifica. Aliás, ó, ler, ou seja, o prazer. Ler, viajar e ficar com as pessoas que a gente ama, a gente sacrifica. Exatamente. Por isso que eu falo que é tão importante a gente ter conhecimentos acerca da produtividade, porque quando a gente ganha mais tempo, a gente não está ganhando só mais dinheiro, a gente está ganhando mais vida também. Exato. Porque são os nossos momentos ao lado das pessoas que a gente ama, é viver o aqui e agora, sabe? É viver o presente. E isso é muito importante. Hoje em dia, com o celular, as pessoas se distraem muito e aí fica nas redes sociais, fica vendo a vida dos outros, ou seja, vivendo mais a vida dos outros do que a nossa própria vida. Às vezes eu tenho a sensação que sai do corpo, né? Exato. Você tá lá e assim, e aqui, né? E você e tudo, né? Passou, não vi. Esses dias eu estava conversando com uma amiga, falou, até nas viagens, você não olha mais as paisagens com o olhar de estar presente ali. Você olha sempre com a telinha, sempre filmando, fazendo stories, deixa eu fazer uma live, tem que tirar uma foto. Então você não vive aquele momento com intensidade, sabe? Você faz o quê? Você dá assessoria para as pessoas e tal? Hoje eu sou palestrante, trabalho com treinamentos dentro da empresa e também tem a mentoria na área de produtividade. Ah, tá. Então você é especialista em produtividade. Sou especialista em produtividade. O que não quer dizer ganhar dinheiro, quer dizer viver melhor, né, Tati? Isso. Eu falo que é os dois. Eu falo, é uma forma de multiplicar os ganhos financeiros, porque quando você é uma pessoa mais produtiva, você se torna eficaz. E a fórmula da produtividade, eu até falo da matemática da produtividade, que é o seguinte, é a relação entre o nível de energia que eu coloco para fazer algo e o nível de resultado que eu tenho. Se eu coloco muita energia e tenho muito resultado, eu ainda não fui produtiva, apesar de ter muito resultado. Sim. Por quê? Porque eu gastei muita energia. Então eu pergunto, não é o a que ideal. custo? Sacrificando a sua vida, os seus relacionamentos. Então o ideal é colocar menos energia para fazer as coisas do seu dia a dia e ter um máximo de resultados, inclusive financeiros. Mas aí é qualidade de vida, é saúde, é tudo quando eu trabalho a produtividade. Viver o amor. O amor dos filhos, do companheiro, da família. A Tati tem um livro que a gente não tem aqui, mas você acha com facilidade, que se chama Faça o Tempo Trabalhar para Você. Faça o tempo trabalhar para você. O Instagram da Tati é @TatiDeandela. Tati, T-A-T-H-I. É Tati com T-H e Deandela também. D-A-N-D-H-E-L-A. Já até decorou, né? Você fez foto aqui pro programa? Ainda não. Então, a hora que fizer foto, eles vão marcar. E aí, você que está em casa, se quiser achar a Tati pelo Instagram, vai no @Gazeta Mulheres, acha a Tati, aí dali você consegue chegar no Instagram. E lá tem muitas dicas, muitos conteúdos também acerca de produtividade e outras profissões. Maravilha. Muito obrigada. Prazer em te receber. Deixa eu te dar um abraço. A gente eu tá que no agradeço. Aqui, né? Vai com Deus, meu amor. Muito obrigada. Viu? Vou usar melhor meu tempo. Combinado. Muito obrigada.